Prezados amigos e irmãos, eis-me de volta a ensinar o Apocalipse, o livro do Apocalipse. No capítulo 17, hoje. E só são 2 versículos, 10 e 11, nesse vídeo. Eu me chamo Salma Pimentel e sou professora de Bíblia há muitos anos. Vamos ler primeiro a palavra de Deus nos versículos 10 e 11. Depois nós iremos para o livro, onde haveremos de ver e de ler as explicações dadas destes 2 versículos. Vou começar. O nome do capítulo 17 é A Queda da Babilônia. A visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Esse é o título. O versículo 10 é: E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é um dos 7, e vai à perdição. Esses são os 2 versículos bíblicos. Então vamos ver a explicação aqui. O versículo 10 no livro. João afirma que também são 7 reis, e isso torna difícil a interpretação, pois não podemos ver a conexão entre montes e reis. A grande meretriz está sentada sobre uma sucessão de impérios e é corporificada pela antiga Babilônia. No 1º século por Roma e no fim dos tempos pela Babilônia escatológica. É bem possível que fosse isso que o profeta queria explicar quando se refere ao mistério da mulher. De qualquer modo, a mulher formou ligações adúlteras em qualquer época com o poder existente no mundo. Isso é uma complicação muito grande, porque como esse livro foi escrito há muito tempo, nós dissemos isso agora. Mas hoje nós sabemos que pelo Concílio de Trento houve muitos papas, e depois teria que, ao começar uma nova etapa, seriam 8 papas. É exatamente o que diz aqui. Os reis não são reis de verdade, são pessoas poderosas como o Papa. E isso aconteceu. O Papa Francisco, ele era, já morto agora, o 7º Papa. Então seriam exatamente 7. E o 8º que era, e que há de vir, virá agora eleito por causa da morte do Papa Francisco. É exatamente esse, o 8º, que nós estamos esperando e que vai dar muito trabalho. Continuemos. Já houve sugestões de vários estudiosos para interpretar corretamente quem eram esses 7 reis. Já discutimos exaustivamente este assunto, voltando no tempo e rememorando os nomes dos imperadores romanos. Tudo fica mais fácil e mais dentro da lógica se, ao invés de reis, pensarmos em reinos. Mas não é assim. Seria, então, pensar em papas. Ela está longe a nossa interpretação deste livro. Está muito longe da realidade de hoje. A afirmativa de que 5 já caíram
significa que 5 papas já morreram. Dá apoio à melhor interpretação. A palavra caídos aplica-se melhor à queda de um reino do que à morte de um imperador, segundo a opinião de vários intérpretes. A grande meretriz que seduz as nações e persegue os santos recebe o apoio da besta que aparece na história em uma sequência de reinos seculares anticristãos. 5 já passaram, realmente, 5 papas já se foram. E o sexto, Roma, que seria Roma, e realmente ele habitava Roma, governava o mundo, milhões de pessoas, na época em que João relatava as suas visões. Isso seria a ideia de João. Hoje nós sabemos a realidade. Roma, então, não é o anticristo. Ainda virá o sétimo, que, segundo a palavra, durará muito pouco. Ele terá pouco tempo de vida. E os anos serão menores da sua vida. Ainda virá o sétimo, que, segundo a palavra, durará pouco. No versículo 11, que se segue, encontraremos mais apoio para assim pensarmos. Vou ler agora o versículo 11. Surge o 8º rei, que é também a besta. Então será o substituto do Papa que faleceu agora. Esse que virá será a besta. O tempo do fim chegou, meus amigos. Cuidado. Isto deve significar que o império inteiro, ou a maldade que caracteriza o império, encarna-se neste no 8º rei. E será isso mesmo, segundo a palavra de Deus. João afirma nos versículos 8 a 11, 3 vezes, que a besta não existe no presente, naquele tempo dele. E por 2 vezes ela aparecerá no futuro. A besta já existiu uma vez, ela era no momento de João, mas ela não é, mas sairá novamente do abismo no futuro, que é o futuro é hoje para nós. Ele disse que a besta tem 7 cabeças, uma das quais foi ferida de morte e depois curada. E que a própria besta foi mortalmente ferida e curada. E está isso em Apocalipse 13, versículos de 12 a 14. Acrescenta que a besta é a 8ª cabeça, mas pertencendo às outras 7. Justamente, ela faz parte do Vaticano, da obra dos papas. Algumas vezes a besta é identificada com suas cabeças e outras vezes dissociada delas. Esse fato deixa-nos confusos e a solução para esse entrelaçamento simbólico está em que ela é e não é o anticristo. É muito complicado. No momento, ela já apareceu na história. Ela era. No momento, não existe. Mas há de surgir, corporificando o poder de Satanás. João afirma que uma das cabeças foi ferida de morte e curada, e a besta foi morta e voltará à vida. Vemos que a besta está mais identificada com 2 de suas cabeças
do que com as 5 restantes. Porém, as 5 também fazem parte dela e são manifestações sucessivas dos reinos mundiais que eram contrários ao Deus de Israel, através das mudanças da história. Em sentido mais amplo, ela é o poder mundial, contrário ao Senhor. E em sentido mais restrito, ela é o reino peculiar, que se manifesta 2 vezes. A chave que nos abre a porta do entendimento está no livro de Daniel, onde o grande inimigo do povo de Deus é o anticristo, manifestado naquela época de Daniel por Antíoco Epifanes. A besta que viste, versículo 8, estava corporificada por Antíoco, aquele homem que destruiu tudo em Jerusalém. Não é, ou seja, não existe atualmente daquela maneira perversa. Sairá do abismo na pessoa do anticristo. Será quando ele aparecer. Ele ainda não é. Ninguém sabe quem é. E a segunda e última manifestação da besta é um 8º rei, ou seja, o 8º Papa. Ora, não é um 8º rei, pois só são 7 reis. Então, a única maneira de entender isso é que um dos 7 experimentará 2 estágios em sua existência. Na época de João, há quanto tempo atrás? João diz que o 7º rei tem que durar pouco e o 8º chegará, que é o 7º em toda a sua manifestação anticristã e perversa. É isso que nós estamos esperando hoje, que ele se manifeste. Qual será o novo Papa? Que será então esse personagem? Tudo igual, de acordo com a palavra de Deus. É muito interessante, mas também é muito complicado. Para o entendimento disso, só o Espírito Santo nos revelando, pouco a pouco, toda essa verdade. Mas ele faz isso. É difícil o entendimento perfeito desse texto. Podemos entender, como João fala, que o 8º é como os 7, do mesmo jeito, pertence ao mesmo corpo de sucessões de papas ou de reis, como fala aqui. Que o Papa não deixava de ser um rei. O Vaticano é um Estado próprio. Mas é também diferente. Pertence aos 7 porque os sucede na dominação do mundo. Logicamente, ele será também Papa eleito e dominará o mundo católico, o mundo cristão católico. E diferencia-se deles no sentido de que surge do abismo, corporificando integral e de maneira satânica a besta. Essa que nós estamos esperando agora, nos nossos dias. E aqui termina os 2 versículos que foram estudados de uma maneira realmente muito complexa, mas é bíblica e nós temos que ir seguindo a Bíblia e o entendimento pessoal da época atual em que vivemos, tão longe da época de João. Que Deus os abençoe. Amém.